Olá, boa noite. É, estamos a horas. Precisamos dar compreensão. Está aqui. Não há. Só trouxeste para ti. Muito obrigado por ser muito este bocadinho. Para ele não deixa. Fica aqui uma suplente, assim. Já disseste boas noites às pessoas ou não? Já disseste boa noite? Eu já disse. Estás a fazer as honras. Não, eu já disse e já fiz. Agora, exatamente. Não te lembras de uma Só estava à espera que estes nossos amigos se sentassem. Mas estão sentados? Então, Mas parece. o Luís está com pressa. Ele está com pressa. Não estou com pressa nenhuma. Não gosto de... Ontem deitou-se muito tarde. Então, mas eu me deitar cedo. Porquê que eu me vou deitar cedo? Explica-me lá tudo. Isto vai ser extremamente interessante. Eu- Obrigado a todos por terem vindo. O Luís Represas dispensa qualquer tipo de apresentação. É considerado, e muito justamente, um dos grandes músicos da história portuguesa, embora pareça que tenha aqui uma cara de menino, mas já tem uma longa trajetória, que daqui a 3 anos, nem parece, Luís, mas daqui a... Chamar velho, que é uma coisa maravilhosa. Não, De uma maneira educada. daqui a 3 Este anos... tracto que está aqui, não farrapo. Nada disso. Daqui a 3 anos já vai comemorar os 50 anos de carreira, que é muita coisa. Luís, a primeira pergunta, eu já tinha dito que ia fazer essa pergunta. Conheces Amarante de que maneira? Da maneira que os músicos conhecem o país. Eu conheço o país todo, só me falta Flores e Curva. E estou quase a oferecer-me para ir lá fazer um espetáculo só para conhecer. Se não pagam nada, venho cá só para conhecer. E que é uma maneira um bocado ingrata, porque chegamos aos sítios e dizemos, oh, que bonito, é o chamado oh, já foi. Não é? Chegamos, tocamos e vamos embora. Raramente temos tempo para ficar mais um dia ou 2 para conhecermos bem as terras. Acontece que, às vezes, pela repetição pela repetição que fazemos nos sítios onde vamos guardando e vamos conseguindo ver outras coisas que não vimos da primeira vez. E Amarante porque tem história. Amarante tem só esta ponte é um marco fantástico para quem vem cá. Fica o Tâmega e a ponte é qualquer coisa que está na imagem que nós guardamos na cabeça. Ou seja, quando falamos em Amarante, pensamos logo no Tâmega e na sua ponte. Mas tem muito mais para ver. Tem uma gastronomia fantástica. Posso dizer que isso testemunho, mas não conseguimos ver nós tanto quanto gostaríamos de ver, ou seja, ter tempo para palmear a pé, para andar a pé. Conhecemos nós melhor cidades no estrangeiro, eu digo nós músicos, do que propriamente em Portugal, o que é um bocado ingrato, não é? É um bocado injusto para as coisas maravilhosas que nós temos, porque não temos esse tempo, não temos essa disponibilidade. E de tanto andarmos de um lado para o outro, quando podemos estar mais sossegados e mais tranquilos, queremos ficar em casa. Queremos ficar em casa com a família, com os amigos, e portanto olha, agora que não tenho nada de coisa, vou passear. Não, muitas vezes não fazemos isso, o que também é injusto. E injusto para connosco próprios. Não podemos usufruir do nosso país como usufruímos de outros países. Portanto, Amarante, um dia virás com mais tempo. Às vezes basta um dia. Não é? Às vezes basta um dia, quando se formos devidamente ciceronizados, não é? Não sei se essa palavra existe, mas passa a existir. Nós aí conseguimos ir aos sítios estratégicos, não é? Que às vezes, muitas vezes, até são os menos interessantes, diga-se de passagem. Virás cá um dia no novo Cineteatro de Amarante. Eu espero que sim, ouvi dizer que há um cineteatro, não é, senhor? Não? Já estamos aqui a lançar o desafio, não é? Não sou como tu. Não sou sobrereptício nessas coisas, nem sou manipulador. Não me estaria de certeza. Porque os cineteatros, nós muitas vezes não temos a noção, e vocês não terão a noção, do que é que aconteceu nos últimos 20 e tal anos, que foi o ressurgimento de cineteatros em locais e espaços bons, devidamente equipados,
para receber cultura, para receber música, para receber bailado, para receber teatro, para receber, enfim, tudo o que se pode fazer dentro de um teatro. E muitos deles que estavam em ruínas foram recuperados, e há espaços magníficos. Mas depois isto é um bocado a mesma coisa que se me oferecerem um Ferrari, eu não quero, porque não tenho dinheiro para lhe pôr gasolina, nem tenho dinheiro para comprar pneus, nem para pagar o seguro. Se eu vou ter um grande teatro e depois não consigo enchê-lo, porque não tenho dinheiro para o equipar, porque não tenho dinheiro para pagar ao staff, ao pessoal que toma conta do teatro, aos técnicos, não tenho dinheiro para fazer contratação, enfim, tudo aquilo que faz o teatro viver, eu não tenho dinheiro para fazer. E então os teatros ficam vazios. É necessário que haja aqui uma política cultural dirigida aos teatros, como será uma política de cultura em rede, que faça com que os custos que a cultura tem, não são custos, são investimentos, seja distribuída pelos vários agentes, pelos vários teatros, e fazer com que os artistas rodem, tenham mais trabalho. Ou seja, tem trabalho os artistas, tem trabalho os teatros, tem trabalho os técnicos, e a idilidade, as câmaras municipais, os que são responsáveis por alimentar esse teatro, têm e veem a sua função de agentes culturais também, de criar valor, de criar cultura e de trazer também educação, uma outra educação às suas populações. Temos todos a ganhar, não é? Acho eu. Também concordo. Luís, vamos repassar a tua vida toda. É verdade. Vocês têm tempo? Algum tempo? A parte musical, pelo menos. Sim. É verdade que aos 13 anos compraste a tua primeira guitarra? É verdade, é. Compraste tu ou foram os teus? Não. Comprei eu. O teu dinheirinho? Tinha dinheiro no Natal, não havia Pai Natal. Naquela altura havia meninos Jesus que deixavam os presentes, não é? E era de manhã que íamos buscar os presentes ao sapatinho. Nós tínhamos um sapato de cadeira pequenino, e os sapatos eram pequeninos, porque havia lá pouca coisa. Depois a gente ia crescendo e o sapato ia largando. Eu uma vez comprei umas botas de montar, que eu montei a cavalo durante muitos anos, e fui lá pôr a bota de montar em cima e o meu pai chegou, o meu pai disse: mas tu achas que o menino Jesus é burro? E quando eu tinha 13 anos, apareceram 500 escudos. Acho que aqui não há ninguém, toda a gente sabe o que são 500 escudos. 500 escudos estavam dentro do meu sapatinho. Eu peguei nesses 500 escudos e fui direto à Rua do Carmo, à Custódio Cardoso Pereira, comprar uma guitarra. Sendo que eu não sabia tocar guitarra, não sabia como é que se comprava uma guitarra. Não fazia, mas eu queria uma guitarra. E fui com os 500 escudos, meti no elétrico e fui lá. Cheguei lá, o senhor estava no balcão e disse: então diz lá, meu menino, o que é que tu queres? E eu disse: eu quero uma guitarra. E ele disse: tá. E qual guitarra? Eu disse: sei lá, escolha. Então quanto é que tu tens para gastar? 500 escudos. E ele disse: pois, com 500 escudos levas grande coisa. E então deu-me uma guitarra e disse: olha, pronto, e agora? E o que é que eu faço? Agora levas aqui também este caderninho que te ofereço eu, que é onde tens as coisas, a maneira como é que tu deves afinar a guitarra, etc. Então veio o livrinho para casa. E pronto, eu comecei a esgravatar naquilo e com colegas meus do liceu, o Pedro Nunes, já tocavam alguma coisa, eu comecei a ir atrás daquilo que eles faziam, imitá-los. Alguns que eram mais simpáticos até me ensinavam alguma coisa, e isso fez com que eu lentamente fosse aprendendo a tocar e aprendendo depois outros colegas que se juntavam lá em casa. Enfim, as coisas começavam e começa tudo por aí. Eu acho que tudo começa por aí. Eu penso que nenhum músico, nenhum artista, nenhum cantautor, como hoje em dia é mais fácil até chamar, duvido que alguém tenha começado que não por aqui. Ou seja, por ver na música, ou por pôr a música ser um elo de ligação dentro da sua comunidade, dentro da sua tribo. Não é? E isso, de facto, é um dos encantos da música, é esse. Porque é que eu sou defensor dos coros nas escolas? Antigamente era obrigatório nas escolas e nos liceus haver orfeões. E o orfeão, se para uns era... Depois dependia muito do professor, que era o professor que dirigia o orfeão. Mas quando os professores percebiam, ou alguns percebiam, qual é a grande vantagem do orfeão? Pela primeira vez, o adolescente tem a noção do que é estar em sociedade, ou seja, da sua importância de estar em sociedade.
Quem está ao lado dele a cantar, se ele cantar mal, vai prejudicar o que está ao lado que está a cantar. Se ele cantar bem, vai motivar o que está do outro lado, ao seu lado a cantar. Se ele de repente vê o resultado das várias vozes em conjunto, ele percebe o que é, percebe o valor que tem um formando muitos. E isto é a sua primeira missão enquanto membro de um coletivo. Isto obrigatoriamente fica-nos colado à pele, não é? E nós, aquilo que fazemos dentro do Orfeão, e o bom que é ouvirmos de repente a nossa voz transformar-se numa massa, numa mole de vozes, e as canções saírem cá para fora de uma forma como nós nunca ouvimos, e dizemos, afinal, eu faço parte disto. Quando vamos para a vida real, também temos essa noção. Temos essa noção de nos portarmos com dignidade, com decência e sabermos que o que está ao nosso lado depende de alguma forma de nós, assim como nós dependemos de alguma forma dele. Não é? Luís, nessa altura, quais eram as tuas maiores referências? Estamos a falar antes de 74. Então? Claro. Que referências havia nessa altura? Então, não era muito, não havia muito. A música que nós conseguimos ouvir um bocadinho mais fora da Maria de Lourdes da Razenda, do Fado, do António Calvário, que se considerava a canção ligeira, nós começávamos a ouvir grupos a aparecer como os 1111, como os Shakes, cá em Portugal. Sabíamos mais tarde que havia um Zeca Afonso que se ouvia raramente, não é? E se ouvia um bocado debaixo dos panos, e para quem era de alguma forma culto politicamente, o que eu não era profundamente inculto politicamente, só em 74 é que comecei a perceber e a acordar para a vida. Mas pouco havia. Depois havia tudo o que nos chegava lá de fora, desde os Beatles, os Rolling Stones, aquelas que nós sabemos todos, o Leonard Cohen, o Neil Young, o James Taylor, o Johnny Mitchell, ou seja, tanta coisa que nos chegava, tanta coisa tão boa. E depois também a música brasileira, quando começou a aparecer o Chico, ia aparecer o Chico Buarque, o Caetano Veloso, na altura da Bossa Nova, com o Tom Jobim, ou seja, todas essas coisas que nos apareciam, nós bebíamos aquilo como esponjas. Depois tínhamos era muita dificuldade em pôr em prática, porque lá voltamos nós outra vez a esse compromisso de coletivo, nós aprendemos uns com os outros a fazer as coisas, e assim como aprendemos as coisas bem feitas, também aprendemos as que não eram bem feitas, não é? Mas assim é. E tiveste estes anos de preparação, o que é curioso é que aos 20 anos escolheste um grupo de amigos fabuloso. Eu não escolhi nada. Em 76 começou o Estrovante. Como é que foi isso? Repara, isto é que não há escolhas. E lá está outra vez. Eram teus amigos? Esse lado casual. Havia uns dependendo dos vários sítios, ou seja, havia um núcleo que era desde infância, o Manuel Faria, que depois foi pianista do Trovante, o meu irmão, João Nuno, somos amigos do meu irmão, claro, né? Obviamente. Agora o Manel conhecemos desde os 3 anos, andámos juntos desde o seu primário. E depois havia um outro núcleo que andou no Pedro V, que era do outro lado da cidade. Eu morava na Lapa que toda a gente diz que era um bairro de elite, não era nada, né? Era um bairro de facto onde havia era um bairro muito simbiótico, vivíamos muito em simbiose, ou seja, a pessoa que trabalhava lá em casa vivia numa casa em frente à minha, portanto andávamos, aquilo era uma aldeia, né? Lisboa era constituída por várias aldeias, nós muitas vezes não temos essa noção. E havia do outro lado da cidade, ali nas Avenidas Novas, que para mim era estrangeiro, havia um outro núcleo. Acabamos por nos juntarmos todos em 76, 75, 76, por 2 motivos. A política e as miúdas. Não sei qual delas é mais, mas porque as miúdas estavam na política também, portanto não havia grande movimentação. E o que é que nós fazemos? Nós andávamos todos na UEC, na União dos Estudantes Comunistas, nessa altura, e todos nós tocávamos. E este grupo, onde estavam os do outro lado da cidade, o João Gil e o outro Costa, estavam lá connosco também, ou seja, encontrávamos lá nas reuniões na sede, daquilo que se chamava as permanências, quando havia parafunda, e nós tínhamos que estar a tomar conta da sede para ninguém saltar aquilo, enfim, outros tempos.
e que tocávamos uns com os outros. Começámos a perceber que tínhamos alguma coisa em comum em termos de gosto musical. E o pai das miúdas, Francisco Viana, poeta, escritor, de alguma forma comprometidíssimo politicamente, um comunista que nunca esteve na clandestinidade, mas sempre foi comunista, começou a escrever e a pôr-nos à frente textos e poemas para nós começarmos a tentarmos musicar. E aí começámos nós a ir atrás daquilo, começámos a atrever-nos a musicar as coisas e começámos a ter a noção que aquilo podia ser um grupo, podia ser qualquer coisa. Até que vamos para Sagres, passar férias com as miúdas, tendas na praia, tudo bem, a tocar, tocávamos num restaurante à noite, porque era lá que a gente se juntava a ver umas imperiais e os medronhos, que o dono do restaurante nos pagava as imperiais e os medronhos para nós estarmos lá o mais tempo possível, porque os estrangeiros que lá passavam achavam que era um restaurante com música ao vivo. Portanto, lá está outra vez o lado simbiótico da coisa, não é? Uma mão lava a outra e um copo bebe o outro. E daí começa a aparecer, de facto, este proto-trovante, onde nós até que começamos a ter músicas feitas. Aliás, é uma primeira música que o Trovante fez, que nós fizemos, a primeira de todas, um poema do Chico Viana, que se chama Hoje, e é uma música muito pueril, tem umas flautas. Aliás, há um teledisco que deve aparecer, se vocês forem ver a RTP Memória no site da RTP, aparece lá, eu com 19 anos, nós com 19, 20 anos a tocar, é uma coisa giríssima. E a música é mais ou menos assim. Eu vou dizer-te coisas tão naturais, tão iguais às águas que correm, tão claras nos seus corpos. Eu vou dizer-te coisas tão simples na sua modéstia de sementes, que vão dar o mais belo pombar de toda a nossa vida. Eu vou dizer-te coisas tão simples na sua modéstia de sementes, que vão dar o mais belo pombar de toda a nossa vida. O mais belo pomar. Mais ou menos assim. Tínhamos flautado. Ninguém bate. Quando é que sentiste verdadeiramente? Mas a vez que eu uma catarra, eu não fumo, mas este tempo é um tempo desgraçado. Às condicionados, como eu referi, é o que é. Quando é que sentiste verdadeiramente que o grupo tinha pernas para andar? Quando apareceu o Pedro Osório, não, mentira. Não foi Pedro Osório, foi o Luís Lourenço e o Hugo Lourenço, que eram os diretores da editora Sassetti, e que nos estávamos uma vez a tocar num sítio qualquer, ou seja, foi em 76, estávamos mesmo no princípio, ainda a pisar os primeiros palcos, e eles entraram no sítio onde nós estávamos, no camarim onde estávamos, e um entra para ali dentro e diz assim: pá, quem é que aqui os levanta, ou como é que é, como é que você tem que... Estas caras que estão trovando sobre nada. Ah, sim. Epá, eu ouvi dizer que vocês tinham umas músicas giras, pá, vocês são uns putos giros, pá. Vocês querem gravar um disco? E nós ficámos, naquela altura, gravar um disco era uma coisa, um acontecimento, era como chegar à Índia. E nós dissemos que, claro. E, então pronto, então amanhã aparece lá da editora, não sei o que mais. Pronto, e puseram-nos o Pedro Osório como produtor desse primeiro disco. E assim aconteceu o primeiro disco do Trovante, o Som Nosso. Um disco profundamente comprometido, profundamente de canções de texto, como se chamava, e de facto foi um disco que pôs a orelha no ar de muita gente da rádio, muita gente da imprensa, que disse: mas que raio é isto? Estávamos a fazer uma música completamente diferente, não tinha nada a ver com o que se fazia naquela altura, nem nós sabíamos, era aquilo que nós queríamos fazer, ou seja, não havia aqui nenhum compromisso, vamos fazer uma coisa diferente. Não, foi assim que saiu. Gravado que está ao primeiro disco, nós continuámos ainda sempre a torcer o nariz. Será que é isto que a gente quer fazer? Será que vamos escolher outro futuro? De repente surge o segundo disco, não é? O Em Nome da Vida. E continuámos naquela, será ou não será? E é no terceiro disco, no Bar no Bosque, já quando nós saímos da Sassetti, já estamos fora,
e que temos esse disco preparado, que vamos então, somos agarrados por uma grande editora. Depois de sermos recusados por uma grande editora também, ou seja, o Tosé Brito era presidente da Poligrama nessa altura e disse que nós não tínhamos interesse nenhum. E é bom que o Tosé Brito ainda, meu grande amigo disse, foi o meu erro que cometi na minha vida. E nós, muito tristes, fomos com o rabo entre as pernas, não é? Dizem, pronto, fomos recusados, vamos bater à última porta da grande editora, que era a Valentim de Carvalho. E chegamos a Valentim de Carvalho e o David Ferreira disse, sim senhor, ficam cá. E então sai o primeiro disco, de facto, o Baile no Bosque, que é o disco onde nós temos a certeza de que é isto que nós vamos fazer. E daqui já não há recuo, já não podemos recuar. Portanto, foi a partir daí que o Trovante vai para a frente e pronto, foi o que foi. E essa união durou cerca de 16 anos, até 92. E és capaz de explicar porque é que vocês se divorciaram uns com os outros? Não se divorciou. Tivemos uma separação amigável. Não quer dizer que os divórcios não sejam amigáveis, mas não, o que aconteceu foi que naquela altura, naquele ponto, naquele momento, aquele nosso último disco, que se chama Um Disco de Dia, já foi um disco um bocado sofrido. Foi um disco onde já vinha ao de cima uma série de questões que se prendiam fundamentalmente com o caminho que algum de nós queria levar. Com o caso do João Gil e do Artur Costa, que queriam fazer outra coisa. E muito bem, acharam, as pessoas de facto tiveram a melhor atitude, que foi dizer, a música que eu quero fazer, disse o Gil, não cabe aqui no Trovante, então eu não vou forçar os outros a fazer aquilo que não querem fazer, portanto nós vamos embora, vamos fazer outras coisas. Então ele fez o seu trajeto e nós quisemos ainda continuar com o grupo. Eu, o Manuel Faria, o Fernando Júdice, o José Salveiro, quisemos ainda seguir com o grupo. E é curioso, fazemos aquilo começou a correr bem, porque fomos chamar outros músicos e aquilo para nós já não era a mesma coisa. E até que fazemos o último espetáculo, este vai ser o último espetáculo, foi um espetáculo em Sintra, que se calhar foi esse que foi ver, que foi feito num terreno baldio, onde é hoje em dia o urbanismo da Câmara Municipal, muito difícil. Naquela altura não era nada, era um baldio, onde nós fizemos o concerto. E a praça, aquele terreno baldio estava completamente cheio. E o espetáculo foi um sucesso e nós gostámos imenso. E quando saímos do palco, lembro perfeitamente de voltarmos uns para os outros e dissemos assim, isto é bem para acabar. Ficámos naquela dúvida. Até que tivemos que tomar a decisão friamente e dizer, não vamos deixar que isto caia na decadência, não vamos deixar que isto tenha um final triste e que comprometa o acervo, que comprometa a história toda. Portanto, vamos acabar isto de uma maneira decente, de uma forma digna, e cada qual vai à sua vida. E foi isso que aconteceu. E foi, então, o melhor ponto de partida para começares uma carreira a solo? Se estavas preparado nessa altura já? Não, ou seja, de repente, depois, quando tu vives em comunidade, não vives em comunidade, mas quando vives em comunidade artística durante 16 anos, tu não sabes como é que funciona sozinho. E então, de repente, vês-te pela primeira vez sozinho, não é? Em casa, olhar para o teto e pensar, e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? Quem é que eu sou? E vou fazer isto, se calhar vou fazer outra coisa qualquer. E resolvi chegar-me à frente e começar a fazer as minhas músicas, começar a compor mais. Até que cheguei a uma certa altura que já tinha músicas suficientes para fazer um disco. E comecei a pensar como é que eu vou resolver isto tudo, como é que eu vou fazer. E fui ter com a minha editora, nessa altura, que era a Valentim de Carvalho, a EMI, onde eu continuava, acabou o Trovante, mas eu estava lá ainda, quando eu continuei, durante mais 2 discos. E falei com eles e começou a haver imensas opiniões a dizer, tu deves fazer isto, tens que fazer aquilo, a música que tens que fazer é esta, não é aquilo que tens que fazer, vais trabalhar com A, vais trabalhar com B. E eu de repente comecei a ficar completamente baralhado no meio daquilo tudo. Disse, eu não posso ter que me focar, eu não posso estar no meio desta atrapalhada toda, senão as ondas estão a ser alterosas demais para mim e não dar nada para me afogar. E foi aí que deste o teu passeio até Cuba? E resolvi falar com o Pablo Milanês, eu já ia há muitos anos, e o Pablo e os amigos disseram, pá não, Luís, vens para cá, vens trabalhar com os meus músicos. E aí eu vou para Cuba, levo as minhas canções, em cassete, e com a minha guitarra, e
Até aí tenho como arranjador, como diretor musical, o Miguel Núñez, que é, e foi até ao fim, o diretor musical do Pablo Milanés. Ele e os músicos todos dele. E que todos eles se dedicam a trabalhar as minhas músicas, a fazer os arranjos, a preparar a produção, etc. E fazemos este disco numa altura dificílima. Estava a decorrer um período especial em Cuba, que era faltava tudo, não havia nada, nem luz, mas conseguimos fazer um trabalho fantástico e eles conseguiram dar a volta à questão toda e fazer com que eles terem acolhido da forma como acolheram e perceberam o que é que eu queria fazer. Ou seja, eles não correram o risco de me cilindrar com a cultura deles, de me cilindrar com a música deles. Então, eles perceberam que eu era um músico português, era um músico que gostava da cultura deles, que gostava de algumas coisas da música que gostava da forma como eles tocavam, como eles olhavam e encaravam a música, mas eles percebiam que eu tinha uma identidade, cultural, que eu tinha uma história e, como tal, eles tinham que tratar, como dizia o Miguel, temos que tratar isto com pinças. Não é? E foi de facto o que eles fizeram, dedicaram àquele disco um carinho de tal forma que para mim foi uma rampa de lançamento para quem começa de facto um novo período da vida aqui a solo. E também esse contacto com o Pablo Milanés, que deixou-nos há muito pouco tempo, foi muito engraçado, porque ele ia acompanhando mais ou menos o disco, então ele sabia que se estava a acontecer, ia receber notícias que as coisas estavam a acontecer, e eu queria que ele fizesse o dueto comigo numa das canções. E eu sempre fui um péssimo juiz de mim próprio. E tinha uma cassete onde tinha 3 canções gravadas. E gravei-as metodicamente por ordem, da minha ordem de preferência. Ou seja, gravei a primeira que eu achava que era aquela que ele ia fazer o dueto, depois a segunda que eu achava, ok, esta também pode ser, e depois a terceira que eu achava, não, esta ele não vai querer. Escolheu a última. E ele escolheu a última. Ok. E eu fiquei assim. E eu proponho, Feiticeira, pode ser. Vamos então ouvir esse trabalho fantástico em 1992. 93 já. Eu faço este ano 30 anos. Com Pablo Milanés, Feiticeira. De que noite demorada, oh, de que breve manhã, vieste tu, feiticeira, de nuvens deslumbrada, de que sonho foi tomar, oh, de que mar não sonhado, vieste tu, feiticeira, aninhar-te ao meu lado. Fogo renascido, oh, de lume apagado, vieste tu, feiticeira, segredar-me o ouvido. De que fontes, de que águas, de que chão, de que horizontes, de que neves, de que fráguas, de que sedes, de que montes, norte, de que liga, de que desertos de morte, vieste tu, feiticeira, inundar-me de vida. De que noche demorada, oh, de que breve mañana, viniste tú, hechicera, de nubes deslumbrada, de que sueño hecho mar, oh, de que mar no soñado, viniste tú, hechicera, a anidarte a mi lado. De que fuego renacido, oh, de que lumbre apagada, viniste tú, hechicera, a secretearme al oído. De que fuentes, de que aguas, de que suelo y horizontes,
de que desiertos de muerte viste tu hechicera a inundarme de vida. De que fontes, de que águas, de que chão, de que horizontes, de que neves, de que fráguas, de que sedes, de que montes, de que norte e de que lira, de que desertos de norte vieste tu feiticeira inundar-me de vida. É mesmo muito bom. Em 94, Isto é o que se chama o 2 em 1, é como o shampoo e amaciador. Como eu não tive tempo para aquecer a voz, aqui também não dava para aquecer, eu vou aquecendo enquanto falo contigo e vou cantando. Portanto, a coisa vai abrindo. mas olha que saiu muito bem. Vai abrindo, vamos embora. Luís, em 94 lançaste o trabalho Complicidades. Já foi em Portugal esse. Já, esse foi O que é que destacas? Foi muito desse engraçado nesse disco, porque eu tinha tudo preparado para ir voltar a fazê-lo em Cuba. Só que, nessa altura, o Pablo andava em turnês, o Miguel Nunes e os músicos estavam todos cheios de trabalho e não conseguiam, de facto, dar conta do recado. E eu fiquei um bocado apanhado por aquilo e disse, como é que eu vou resolver este problema agora? Havia um brilhantíssimo jovem músico que eu conhecia ainda dentro da barriga da mãe, chamado Bernardo Sassetti, que depois já era um grande pianista, estava a gravar o seu primeiro disco, um grande pianista de jazz, um músico extraordinário, ainda era um miúdo naquela altura, um miúdo, sei lá, teria 20 e pico, poucos anos, não sei. E eu voltei com ele e acreditava que, pondo um bocado na mesma prato da balança, tanto o Miguel Nunes como o Bernardo Sassetti tinham a mesma cabeça musical. E eu fui ter com o Bernardo e desafiei para produzir o meu disco e fazer os arranjos. Ele disse, mas eu nunca fiz isso. Eu disse, não, se nunca fizeste, nem voltarás a fazer. Se não fizeres isso, ficas sem mãozinhas, não sei o que te faço. E então ele acaba por dizer, vamos fazer, vamos embora. Ok, foi outra vez uma descoberta nova, uma segunda descoberta, não é? E de trabalhar com uma pessoa que não tem essa experiência, que me conhece no tempo do Trovante, que não me conhece ainda os meus objetivos, só conhece o meu primeiro disco gravado em Cuba, diz, eu não vou ser capaz de fazer o que eles fizeram, eu disse, também não quero que faças o que eles fizeram, quero que tu faças aquilo que tu sabes fazer. Mas eu não sei fazer, não sabes, vais aprender agora. E de facto ele abraçou a produção desse disco. Ele faz nesse disco, numa música que se chama Quando Me Perco, o seu primeiro arranjo de orquestra. Estamos em 95 e depois o Bernardo Sassetti é o que é e foi sendo o que foi, um brilhantíssimo pianista, um músico extraordinário, um grande arranjador que depois acaba por ter um fim trágico e deixou-nos uma obra magnífica e uma memória extraordinária. Luís, como é que foi? Nesse disco, desculpa interromper, também tive o enorme prazer de tocar com um grande músico irlandês chamado David Spillane, um homem dedicado aos instrumentos tradicionais da Irlanda, à flauta, que são os low whistle, neste caso é um low whistle, que é uma flauta grave, e os Julian Pipes, que é uma gaita de folks irlandesa, que é muito engraçada, que não é tocada com a boca, não é? Ou seja, normalmente a gente está habituado a ver as gaitas de folks, os gaiteiros sopram, enchem o saco, depois, não posso dizer isto no Brasil, que é feio, enchem o saco, depois espremem e vão soprando. A gaita de folks irlandesa tem uma coisa fantástica, que é, eles insuflam com um fole de um lado e com o outro apertam o saco, que é bonito também. E, ou seja, eles ficam com a boca livre para poder cantar enquanto tocam. E é um instrumento magnífico, lindíssimo. Umas são feitas em prata, a do David Spillane é feita em prata, e feita em pau preto, é uma coisa, tudo ainda era feita em marfim, enfim, lindíssimo. Tocar com ele foi maravilhoso. Recordas aquelas 4 noites esgotadas, seguidas, no Centro Cultural de sim, sem dúvida. que deu num duplo álbum?
sem dúvida. Como é que foi possível? Já era uma consagração, 4 noites seguidas. Bom, a questão aqui a questão aqui não é avançar, pai, bora lá para a consagração. Não, é, vamos fazer um espetáculo, vamos marcar 2 noites, bola, esgotaram, vamos marcar a terceira, esgotou, vamos marcar a quarta, esgotou, ótimo, não vamos marcar mais. Não dava, havia compromissos. E foi fantástico. Mas o que foi mais engraçado é que esse espetáculo vem no seguimento desse disco de Cumplicidades. E o Cumplicidades foi um disco que não correu bem, porque a editora até nem se portou bem nessa altura. E, portanto, pôs outros discos à frente do meu, e o disco ficou um bocadinho ali na zona turva. E é o que se chama não ter corrido bem. E eu estava com o disco aqui atravessado, era um repertório que eu gostava, acho que o disco era aquilo que eu queria e o disco estava a ser injustiçado. E o que é que aconteceu? Fazemos aquele espetáculo, onde o espetáculo era maioritariamente preenchido com o repertório do disco, inclusive com o David Spillane a tocar ao vivo. E gravámos, pedi para se gravar o espetáculo, gravou-se o disco como se estivéssemos a gravar em estúdio, em pistas, uma coisa muito bem feitinha, mas um bocado para ficar para a memória futura. E quando acaba o espetáculo, disse: deixa-me ouvir o que está feito. E fui ouvir. E disse: mas eu tenho aqui o repertório todo, tenho aqui o disco todo, tenho aqui um disco ao vivo. E então, eu que não sei vender uma caneta, não sei vender um copo de água a um camelo, fui ter com o diretor da companhia, com o David Ferreira, fui almoçar com ele, disse: olha, vou-te contar uma história. E devo ter dado uma seca tão grande que ele no fim do almoço disse: eu compro. Acho que eu fico. Mas temos um problema, diz ele, é que não vamos ter tempo de lançar aquilo logo a seguir, enquanto a memória do concerto estava viva. E ele disse: temos um problema. Ele já a esfregar as mãos e se safar-se disse: temos um problema. Eu disse: qual é o problema? É que não temos capa, temos que pensar ainda no meu capa. Eu disse: estás enganado, eu tenho a capa feita. Mas como tens? Está aqui. E ele ficou a olhar para mim e disse: não tenho tempo lá, sei mesmo o que fazer. E passado 10 dias o disco estava cá fora. E foi um sucesso. Ou seja, estava um duplo álbum cá fora, foi um sucesso e o repertório da Cumplicidade estava salvo. Não? Estava todo cá fora. De outra maneira, mas estava cá. Ou seja, quem não tem cão, caça com o gato e a coisa foi feita e fez. Luís, pouca gente te conhece como escritor. É o teu primeiro e único livro até este momento. Lá vamos nós a bater no mesmo sítio. Queres ver uma coisa engraçada? Sim. Quando eu fiz este livro, apresentava o livro, andei a apresentar o livro em feiras, o livro, nas escolas, diziam assim: nós já sabíamos que você escrevia. E eu disse: então para quem é que escreve as letras? E depois, nunca tínhamos pensado nisso. E é curioso que as pessoas não têm essa ideia. Agora, como o Bob Dylan ganhou o prémio Nobel, talvez comecem a ter um bocado mais essa ideia. Mas as pessoas não têm essa ideia de que em cada canção está um livro, está uma história, está um conto, está... É? E eu gosto sempre de contar esta história, eu tive o enorme prazer, e aqui uma oportunidade incrível, de ter estado a beber uns copos, e num ambiente super familiar, com o Gabriel Garcia Marques. E estava eu, estava o Pablo Milanês, foi em casa do Pablo, estava mais agora estou a esquecer dele, um escritor brasileiro. O Fidel. Não, o Fidel Castro. O Fidel ainda não é brasileiro, mas pode ser. Mas pode ser. Não, o Tiago Melo, e estava mais um pintor, o Fábio, um pintor cubano. E estávamos só nós, o Miguel Nunes também, que tocava piano, o Pablo cantava eu, estávamos ali, éramos só nós na sala, com muito rum, muito whisky que havia, que ficámos até às 500. E falávamos tudo e mais um par de botas, de coisas, tudo menos que tenha a ver com literatura, que tivesse a ver com cultura, com nada. Eles falavam das mangas do quintal deles, eu falava dos limões do meu quintal, falávamos das sardinhas assadas de Portugal e muito falávamos do porco, não sei o quê. Portanto, como estamos aqui, conversa de amigos. E há uma certa altura que ele tem este desabafo. Diz: eu realmente, difícil é fazer o que vocês fazem. Como assim?
é que eu tenho o papel todo do mundo para escrever uma história. É só, se eu quiser escrever 300 folhas, ou 400 ou 500, eu escrevo. Tenho as folhas todas para escrever. Vocês, para escrever uma história, têm 3 minutos, um bocadinho assim, um poema, uma letra, o que vocês queiram chamar. Portanto, vocês têm que condensar a ideia toda de uma forma que seja tão profunda, tão legível, tão prática, mas também tão digna e sem perverter aquilo que vocês acreditam que é o bom senso e o bom gosto daquilo que vocês fazem, numa coisa deste tamanho. E eu já não sei quem é que disse assim, lá está, o tamanho não importa. Também é aí, na literatura. E ele dizia, porque a música também é literatura, aquilo que vocês cantam é literatura. Tem um outro formato. E isto é curioso, eu nunca mais me esqueci disto que ele disse. E eu, de repente, isso levou-me a pensar as coisas também de uma outra forma. Quando estou a escrever, as palavras dele vêm-me sempre à cabeça. Dizer, atenção, o que tu estás a fazer não é uma letrinha de uma música, é uma história que estás a contar. Estás a escrever um livro, mas é um livro condensado. Agora, a coragem de petição, quando eu escrevi isto, eu tinha partido uma perna e estava de perna esticada, fui operado, umas placas e umas porcarias, e então, o que é que eu estou para aqui a fazer? O que é que eu faço? Em vez de estar, vou-me pôr a escrever aqui uma história. Eu sou um mergulhador, gosto imenso, tenho um profundo respeito pelo mundo subaquático, é um outro planeta, totalmente diferente do nosso. Quando se mergulha, nós somos extraterrestres, que estamos a parar por cima de um outro planeta, de formas de vida totalmente diferentes, que têm os seus núcleos, que têm as suas famílias, que têm as suas tribos, que têm o seu habitat, que têm as suas casinhas, que têm as suas brincadeiras. É maravilhoso, é um outro mundo, uma outra realidade. E baseei-me em tudo isso que eu vi e vivi para fazer este livro, que se chama A Coragem de Petição, que eu comecei a escrevê-lo para me divertir a mim próprio. Ou seja, para me divertir a mim próprio, lá está uma redundância perfeitamente estúpida. Para me divertir. E fui escrevendo a história de um cavalo marinho preto, não há cavalos marinhos pretos, mas eu inventei um cavalo marinho preto. Um bocado com a ideia também de também chamar aqui a ideia e a questão da inclusão, a questão do não ao racismo, a questão da vantagem de ser diferente. Né? E a vantagem de ser diferente dá para tudo. Para tudo. Dá para a cor, dá para a condição física, dá para tudo. E dá para tudo, no melhor sentido da questão. E conto esta história deste cavalo marinho, que é um miúdo de traquinas, que tem os seus amigos, outros cavalinhos marinhos, que têm outros peixes que são amigos deles também, que tem uma barracuda que é a maca, o perigo, que eles vão enfrentar. E de repente eu dou para mim, e rio-me, diverti-me imenso, eu estava a escrever o livro e estava debaixo de água. Não é? E quando eu acabo o livro, disse, olha, diverti-me imenso. E mostra uma amiga minha, a Patrícia Reis, uma grande escritora, que diz, pá, tens aqui uma coisa gira, tens aqui um livro, que levou à editora do Quixote, e disseram, olha, que bom, tem um livro infantil-juvenil. E disse, como? Um livro infantil-juvenil? Mas eu estou a divertir-me imenso a escrever isso, porque é que as pessoas da minha idade não se vão divertir também? Eu disse, não sabe, mas aqui isto é um formato que é infantil-juvenil. E eu, por um lado, fiquei chateado, assim. Mas depois pensei, não é uma forma menor de escrever, antes pelo contrário, uma forma com uma responsabilidade maior ainda. Levar para as crianças uma história e fazer com que elas se interessem. Mas melhor ainda, se os pais, quando estão a ler às crianças que ainda não sabem ler, se divertirem a ler isso e soltarem uma gargalhada enquanto estão a ler, os miúdos vão perguntar, pai, porquê é que estás a rir? Onde é que está a piada disso? E o pai vai ter que explicar. Isto é perverso. Não é? E o pai vai ter que explicar. E isto começou a virar a cabeça assim, isto faz todo o sentido. Não é? E pronto, acabou por ser assim. E eu acabei, estávamos a falar ao jantar, e quando eu andei a fazer a apresentação deste livro nas escolas, fundamentalmente aqui no Norte, quanto mais pobres eram as escolas, não as escolas, quanto mais pobres eram a população estudantil, mais se dedicavam e mais brilho eles punham na preparação deste livro, para que quando eu chegasse à escola, eles me recebessem da forma que eles achavam que era digna.
E eu normalmente fico arrepiado e emocionado. Eu lembro-me, nunca mais me esqueço de ter ido à escola nas Caxinas. As Caxinas, na Póvoa de Varzim, Vila do Conde. E Vila do Conde. Que é de facto uma escola em que as crianças são filhos de pescadores, muitos deles são órfãos, muitos deles comem uma refeição de por dia, que não é fácil. E eu, quando cheguei lá, tinha a escola, como muitas outras, mas aquela que chamou-me particularmente a atenção, já viste porquê, mas tinha a escola toda decorada com motivos marinhos, com peixes, com cavalos marinhos, toda decorada. E depois, como aqueles miúdos, o peixe para eles não é uma novidade, a conversa a respeito deste livro foi qualquer coisa extraordinária. Não é? Porque eu perguntava-lhes, então vocês sabem um cavalo marinho? Eu já sei o cavalo marinho, como é que o cavalo marinho funciona, porque o pai leva aos filhos e não sei o quê. Então, e o que é o peixe da carne? Ou seja, eu de repente estava ali e estava a aprender com eles uma série de coisas. Como se aprende sempre. Mas a maneira como eles conheciam a realidade do livro e a atenção que eles dedicaram foi qualquer coisa emocionante. Depois, entretanto, fui a outras escolas privadas, com os meninos todos fardadinhos e postos por ordem, e chego a uma escola, não vou dizer qual é que não tem interesse, no Porto, e chego à escola, os meninos todos sentados, eu faço a apresentação do livro, falo com eles, e começo a ver que os meninos estavam completamente noutra. Vocês sabem quando estão a falar para os meninos, eles estão assim. Completamente noutra. E eu a tentar chamar-lhes a atenção, e então aquilo é que quando eu acabo a introdução, e a professora que estava comigo diz, então, vocês agora façam perguntas, o Luís está aqui, respondam às perguntas que vocês quiserem. Silêncio. Vá lá, então ninguém quer perguntar nada. Então, depois de alguma insistência, há uma menina, muito lourinha, bonitinha, estava sentada. Boa. Então como é que te chamas? Então qual é a pergunta? Você é casado? Eu recordo. Ficámos assim, eu disse, pronto, muito obrigado, gostei muito deste bocadinho. Espero que gostem do livro, já venho até à próxima. Matou a pergunta. O livro está e nem um bonequinho na parede havia sobre o livro. Portanto, só para vocês verem, de facto, o empenho não tem a ver com as crianças, obviamente, não é? Eu não estou aqui, não estou a criticar a criança pela pergunta que ela fez. O problema não foi delas. O problema foi quem as preparou, não é? Da própria escola, que os motivou não é? Que os levou àquele marasmo, não é? E àquela inoperância perante tudo aquilo que estava a passar. O livro está à venda e aproveitem porque ele pode autografar. Está bem? Luís? Ele dizer, ele pode autografar, quer dizer, dá uma autorização para isso. Muito obrigado. Luís, em 98 lançaste um álbum, o nome é inspirado na música que eu mais gosto também desse álbum. Como é que foi A Hora do Lobo? A Hora do Lobo foi um regresso ao Miguel Núñez. Foi composto em 98, numa fase também de mudança pessoal da minha vida, também de publicidades também foi mais ou menos, em que eu voltei a chamar Miguel Núñez. Aí eu não fui gravar para Cuba, ele veio para Portugal, veio ter comigo e gravou em minha casa. Eu estava a fazer um estudo em casa e tal, e foi. E foi um disco muito composto, foi um disco muito agradável de compor. Porque foi um bocado resultante dos outros dois discos. E tem um bocado a ver com aquilo que eu aprendi nos outros discos e a forma como eu me senti mais apto a compor e a escrever. Estás a mandar recados para quem? Não, estou a tirar uma foto. Até bom, estou na entrevista. Sim. Como? Estás aqui, estás como o Herman. Não. Também só fui ver como é que ficou o Sporting. Era para ver se eu estava atento, não? Como é que o Sporting foi eliminado? Eu sou do Belenenses. Mas a Hora do Lobo, como é que surgiu? Surgiu dessa forma? Sim, foi uma questão normal. Depois, a partir daqui são estas... quando não há outras histórias por trás,
processo é muito mesmo, que é reunir repertório, que é aquilo que eu estou a fazer neste momento. Reunir repertório para um próximo disco, que irá sair no princípio do próximo ano. E é um processo de escrita, cada vez eu vou ficando mais exigente com a minha escrita, cada vez tenho mais dúvidas. Não pensem que isto é um processo em que as dúvidas vão acrescentando, vamos ficando sempre com mais dúvidas. Será que isto presta para alguma coisa? Ou será que esta música já existe? As angústias surgem sempre, mas chatice. O processo criativo é um bocado estúpido, só, não é nada. Mas depois é muito bom, quando se consegue, quando chegas ao fim e dizes, está feito, não é? Então parece que desceu santíssimo.